Senhores vereadores, cidadãos que nos dão a honra da participação neste auditório, também aqueles que nos acompanham pela transmissão do site do Poder Legislativo e pela transmissão da Rádio Comunidade FM. Boa noite. Declaro aberta a 40ª sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2017. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, a 39ª, que foi levada a efeito no dia 30 de outubro do corrente ano. Havendo concordância quanto à dispensa da leitura da referida ata, eu a coloco em discussão. Em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada pela maioria dos vereadores, constando a ausência do vereador Gideon dos Santos. Matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 114/2017, encaminhando o projeto de lei número 65/2017, que autoriza o município de Porto Ferreira a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Às comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, em caráter de urgência. Ofício número 115/2017, encaminhando o projeto de lei número 66/2017, que altera o dispositivo da lei número 2.875, de 29 de novembro de 2011, que estabelece critérios para a confecção de placas de nomenclaturas de vias e logradouros públicos municipais, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e de Segurança Pública. Ofício número 116/2017, encaminhando o projeto de lei complementar número 18/2017, que dispõe a revisão do plano diretor do município de Porto Ferreira e da outras providências, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, Defesa e Meio Ambiente, Esportes e Turismo, Segurança Pública, Saúde e de Educação. Ofício número 1236/2017, em atenção ao requerimento número 473/2017, do vereador Miguel Bragione, solicitando informações sobre a construção de um teatro municipal. Ofício número 1238/2017, em atenção ao requerimento número 488/2017, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre a manutenção e atualização do site oficial da Prefeitura Municipal. Recebidos de diversos. Ofício número 18/2017, da Escola SESI, em atenção ao requerimento número 481/2017, do vereador Ismael Miguel da Silva, solicitando informações à direção do Centro Educacional SESI 334, quanto ao processo de ingresso de alunos no primeiro ano do ensino fundamental naquela unidade de ensino. Ofício número 171/2017, da Secretaria de Cultura e Turismo, encaminhando prestação de contas do mês de setembro de 2017, referente ao convênio municipal, lei número 3.329/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebidos os senhores vereadores requerimentos. Requerimento número 513/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações de como está hoje o funcionamento das câmeras de monitoramento e da central que está sob a responsabilidade da Guarda Municipal. Número 1. Qual a real situação em que se encontram essas câmeras e a central de monitoramento? Elas estão em funcionamento corretamente? Número 2. Os aparelhos estão gravando as imagens para que as autoridades policiais possam utilizar, caso necessário? Justificativa. Na reunião da audiência pública realizada na semana passada, foi levantada a questão de que tais equipamentos não estão funcionando corretamente. Plenário Sirignatis, 1 de novembro de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento 513 do vereador Gustavo Braga está em discussão. Com a palavra, o autor da matéria. Senhor presidente, vereadores, público presente, Paulo, programa Abordagem Regional, Comunidade FM. Nós tivemos uma audiência pública semana passada, aqui na Câmara Municipal,
foi no dia 31, para discussão do projeto de lei número 59/2017, que estima a receita fixa e a despesa do município para o exercício 2018. Um dos temas levantados aqui pelas pessoas que compareceram a essa audiência foi assim: nós estávamos discutindo sobre o Banco do Brasil, sobre o que aconteceu, sobre a agência fechada e tudo mais, e uma determinada pessoa comunicou que as câmeras de monitoramento da Guarda Municipal não estão funcionando. E se tivessem funcionando, poderiam, aquelas câmeras que estão na praça, gravarem as ações dos bandidos, do que aconteceu, para ficar mais fácil depois para a identificação e não causar o transtorno para a população, que está causando uma desculpa esfarrapada do Banco do Brasil, mas usando essa desculpa para deixar a população de Porto Ferreira a ver navios. Já visto o que aconteceu na agência do Correio, porque a agência do Correio não tem condições de trabalhar com um banco. E teve um assalto à mão armada perto de idosos e de pessoas, crianças e tudo mais, num horário, porque eu fui lá na agência do Correio, não tem segurança. Você saca o dinheiro na frente de todo mundo. As pessoas, aquelas senhoras de idade, pegando ali dinheiro na boca do caixa, colocando na bolsa e saindo na frente do Correio, dá medo, uma vergonha na frente de todo mundo. Então, por que nós entramos com esse requerimento hoje? Para poder cobrar atitude. Se foi gasto um dinheiro para a instalação de câmeras de segurança, se tem uma sala aqui do lado, na Guarda Municipal, para monitoramento com essas câmeras de segurança, então tem que funcionar. Ou senão, tira de uma vez. Para com isso. Agora, foi gasto recurso, foi investido dinheiro ali. Então, o que custa agora fazer uma manutenção para poder dar mais segurança à nossa cidade? Uma boa noite. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pelos meios de comunicação, que se fazem presentes, uma boa noite. É lamentável a situação relacionada às câmaras. Lembrando, vereador Gustavo, que no começo desse ano foi feito um requerimento da minha autoria, já cobrando a manutenção devida nessas câmaras de monitoramento, porque é uma ferramenta importante. Esse dinheiro saiu de emenda impositiva, isso, presidente, no ano de 2000, que foi feito no orçamento de 2015, se eu não me engano, essa emenda positiva, foi aprovado por todos os vereadores. No ano de 2016, na metade do ano de 2016, essas câmaras foram colocadas em pontos estratégicos da nossa cidade e se eu não me engano, desde o fim do ano passado, essas câmaras estão paralisadas. Recentemente, eu e o vereador Alan João fizemos uma visita na Guarda Municipal e constatamos isso. Então, as câmaras de monitoramento estão aí, a tecnologia é o que tem de melhor hoje no Brasil e não está funcionando. Isso é importante para a segurança da nossa cidade e nós temos que tomar uma providência a respeito disso. A propositura continua em discussão. Com a palavra o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação, uma boa noite. Em questão ao monitoramento, quero parabenizar ao vereador Gustavo pelo requerimento, gostaria de subscrever esse requerimento. Em questão aos monitoramentos, há uma grande preocupação. Esse tempo atrás, uma amiga minha teve uma loja assaltada também e solicitou as imagens, não tinha disposição. Se me salvo engano, foi um investimento de R$300 mil colocado para a instalação dessas câmaras no município de Porto Ferreira, e há uma preocupação muito grande com a segurança. Tanto se fala de segurança em todos os locais em Porto Ferreira, e essas câmeras, infelizmente, não conseguimos funcioná-las corretamente com a devida proporção que ela necessita. Monitoramento necessário também. Tivemos um dia com a Polícia Militar, o vereador Dente estava lá, por que não também agregar a Polícia Militar esse monitoramento com a rede Detecta, que é importante no estado de São Paulo, que a Guarda Municipal
não esteja competência para poder assumir tal compromisso, mas a Polícia Militar de Porto Ferreira tem o maior contingente do que a Guarda Municipal de Porto Ferreira, que vem sofrendo com a falta de guardas municipais para tomar conta do nosso município. E também não é só esse monitoramento na cidade, os monitoramentos de creche também já foi questionado por essa Câmara Municipal, sobre imagens, filmagens, e a gente vê que é um grande problema em Porto Ferreira o monitoramento, tanto em creche quanto em qualquer lugar da cidade. Então, uma grande preocupação. Está na hora de abrirmos os olhos, do Executivo tomar uma posição, colocar em funcionamento, para que isso é uma segurança para o município de Porto Ferreira. E Porto Ferreira merece o melhor. Como o vereador falou a respeito do assalto que teve no banco, estamos tendo várias desculpas por não funcionamento da agência, trazendo vários transtornos para o usuário desta empresa. Então, fica aqui também, quero subscrever o requerimento para que haja agilidade no conserto, no funcionamento dessas câmaras. A propositura continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 514/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações sobre atendimento médico na área de ginecologia na região do Jardim Independência. Número 1. Procedem as informações de que não está tendo médico ou de que ficou por um bom tempo sem esse tipo de atendimento nesta região? Justificativa. Esse vereador foi procurado por munícipes que reclamam da falta desse tipo de atendimento nesse local. Também constatei a mesma reclamação em redes sociais. Plenário Ciro Ignácio, 1º de novembro de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento 514, que solicita informações sobre atendimento médico na área de ginecologia na região do Jardim Independência, está em discussão. E com a palavra o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, eu fiz esse requerimento após receber algumas reclamações aqui durante o meu atendimento na Câmara Municipal durante o dia e também observando redes sociais. Não sei se já regularizou o atendimento na área de ginecologia lá na região do Jardim Independência. Mas, como todos sabem, a Zona Leste, como a gente sempre está falando, o vereador Dentinho está falando, outros vereadores estão falando, a questão de mobilidade é difícil. Nós sabemos que é difícil a pessoa sair lá daquela região e vir até o centro da cidade ou vice-versa. Já chega as pessoas que têm que fazer esse tipo de caminho para levar crianças às escolas, para ir para os seus trabalhos. E também tem que sair mulheres lá daquela região para poder procurar esse tipo de atendimento médico em outro local, fica difícil, uma questão de logística. Tá? Então, nós sempre estamos tentando alertar para levar mais benefícios para aquela região e não tirar benefícios daquela região, porque é uma região, uma das mais distantes assim de centro da cidade. Você tem que pegar uma Rudolfo Street, depois você tem que pegar uma Sá de Taiar ou Francisco Prado, Minhocão, e subir a Nicolau Bruno e chegar até aquela região. A gente está sempre falando da dificuldade. E também aumenta cada vez mais o trânsito, que já é caótico nessa região. Então, eu peço encarecidamente para a secretária de Saúde, peço para o Maquininha, que é o assessor legislativo, o Gideon, líder do prefeito, para poder solucionar esse problema o mais rápido possível para aquelas mulheres, aquelas senhoras, aquelas pessoas que necessitam desse tipo de atendimento, não ter que ficar se locomovendo tanto e causar transtorno cada vez mais para as suas vidas. Boa noite. A matéria continua em discussão. Senhores vereadores, senhor vereador Gustavo Braga, vou subscrever sua matéria. Também fui procurado por munícipes daquela região e fui averiguar o que estava havendo e soube que o médico responsável por essa área estava de férias, acho que por 15 dias, uma situação assim. Então, ficou essa lacuna, esse prejuízo às pessoas que precisavam do atendimento. O requerimento em tela está em votação. A propositura foi aprovada por unanimidade. Requerimento número 515/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor doutor Gustavo Ferronato, digníssimo promotor da Justiça da Comarca de Porto Ferreira,
com fulcro no artigo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica de Porto Ferreira e demais legislações pertinentes em vigor, expor, ponderar e solicitar o que segue. No dia 17 de nove de 2017, ocorreu uma tentativa de roubo na agência do Banco do Brasil de Porto Ferreira. Após essa data, a agência mantém suas portas fechadas ao público. A Câmara Municipal, por seus edis, tiveram inúmeras reclamações da população em geral sobre o não atendimento ao público da referida agência, indagando sobre a data que os serviços voltariam a funcionar normalmente. No dia 28 de setembro de 2017, a Câmara Municipal enviou um ofício ao gerente da agência bancária solicitando informações a respeito do caso e, se possível, que fosse informado quando o atendimento ao público seria normalizado. Cópia anexa. Já se passaram mais de 30 dias e não obtivemos resposta da referida agência bancária. Com o fechamento da agência bancária, as agências do Correio e as casas lotéricas estão abarrotadas de pessoas em busca dos serviços prestados pelo banco. É exatamente esse o grande perigo que deixa a população em risco até mesmo de vida. No dia 31 de outubro de 2017, por volta das 9h30, houve um assalto à mão armada na agência central do Correio. Todos nós sabemos que, realmente, após uma evasão, como no caso, uma tentativa de roubo, como aqui ocorreu à agência do Banco do Brasil no município, há a necessidade de perícia técnica para apurar os fatos para uma conclusão. Entretanto, não se pode olvidar que causou transtorno muito grande à população em geral, principalmente aos idosos e outras pessoas que têm certa dificuldade em operar caixas eletrônicos. Todavia, estamos observando pouca vontade do banco em acelerar os trabalhos para retomar o atendimento ao público. O Ministério Público exerce função fundamental, não tão somente como defensor da lei, como também nos direitos sociais e individuais, portanto, age pela sociedade. Assim, com respaldo do Código do Consumidor, do Estatuto do Idoso, solicito a Vossa Excelência, na medida do possível, que promova a ação que entender mais adequada para o caso, com o objetivo único de amparar a população em geral, especialmente os idosos e demais pessoas especiais. Manifesto a Vossa Excelência protesto de distinta consideração e acatado respeito. Plenário Signados, 1º de novembro de 2017, Miguel Bragione Lima Coelho, vereador. O requerimento 515, que solicita à Promotoria de Justiça que ações adequadas para a normalização do atendimento ao público da agência do Banco do Brasil de Porto Ferreira sejam tomadas, está em discussão. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, assunto relevante, viu, presidente? A população está indignada com a falta de prestação de serviço de atenção com a agência do Banco do Brasil, com a nossa população. É vergonhoso o que a agência do Banco do Brasil está fazendo com os aposentados, com os servidores públicos e com a população geral. Eu estou envergonhado e falo isso como correntista do Banco do Brasil há mais de uma década. É vergonhoso. Eu estive na semana passada 2 vezes na cidade de Santa Rita para poder sacar dinheiro para pagar as contas. Imagina esses idosos que já têm maior dificuldade de sair de suas casas, pegar transporte público aqui na nossa cidade e ir até o centro da cidade, ter que ir em Santa Rita, Descalvado, Pirassununga, é uma vergonha. Eu acho que a promotoria, o Ministério Público, a Justiça tem que tomar providência a respeito disso. Essa desculpa é uma desculpa esfarrapada. Falar que a normalidade dos trabalhos do Banco do Brasil com a população de Porto Ferreira só vai normalizar em março, 6 meses para colocar meia dúzia de caixa eletrônica em funcionamento, é uma vergonha. É lamentável. Parabéns pelo requerimento. A matéria continua em discussão. Com a palavra o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha, nós acabamos de citar esse episódio aqui falando sobre as câmeras de monitoramento da Guarda Municipal. Vou pedir para subscrever o seu requerimento. O que o vereador Dentinho falou, tem razão. Vou voltar a falar.
tanto o caixa eletrônico do Extra ou como a agência do Correio não tem condições de atender as pessoas, idosos, para sacar dinheiro. Essas senhoras estão pegando dinheiro na boca do caixa ali do Correio, presidente, põe na bolsa na frente de todos. E hoje dá medo. Senhoras que pode ser sua mãe, minha mãe não pode mais, mas poderia ser uma mãe de qualquer um aqui, tá? E serem seguidas por pessoas mal intencionadas, que está cheio em Porto Ferreira, como em todos os locais, todas as cidades, e depois serem atacadas para arrancar a bolsa por causa de alguns reais ou até uma quantidade maior. Se fosse um banco privado, vereador Dentinho, tenho certeza que já tinha sido solucionado o problema. Isso aí já está me cheirando, presidente, mais ou menos como a Receita Federal estava fazendo para poder... Primeiro tirou uma agência. Opa, deixa fechado um tempo, vamos ver o tipo de demanda, quem sabe a gente começa a fechar agências do Banco do Brasil em algumas cidades ou outra. O que é isso? Uma cidade como Porto Ferreira, uma cidade operária, uma cidade que tem comércio, a capital da cerâmica agora nacional reconhecida, assinada pelo presidente Temer, né? Porto Ferreira, capital nacional da cerâmica artística e decoração. Não tem uma agência do Banco do Brasil sem previsão, por quê? Porque aqui não se mexe, lá não se mexe, ali não se mexe, porque são funcionários públicos federais. Está na hora do funcionário público, municipal, estadual e federal, saber que eles são funcionários e tem que trabalhar para o povo, porque eles recebem do povo. Porque, desculpa o desabafo, mas funcionários públicos que mancam o dia inteiro para poder ter uma receita médica e não trabalhar, mas jogar bola no final de semana, está cheio por aí. Então nós sabemos disso, o banco já começa às 10 horas e acaba às 3, e mesmo assim não trabalham. Dá uma vergonha. Parabéns pelo seu requerimento, o que precisar da gente nós estamos à disposição e vamos em cima disso aí. A propositura continua em discussão, com a palavra o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente e a todos que nos acompanham através da Rádio Comunidade, através do site oficial da Câmara Municipal. Também gostaria de parabenizar o senhor presidente pelo requerimento. Eu estive há mais ou menos uns 20 dias atrás na cidade de Piracicaba, fazendo uma visita ao Sindiban, que é o Sindicato dos Bancários da região de Piracicaba. E, na oportunidade, o Paiva, que é o presidente daquele sindicato, ele nos cedeu o contato do superintendente regional de Araraquara, o senhor Fábio. E eu estive em contato com ele, dizendo sobre o acontecido, que a população estava indignada, que a gente já estava, naquela época, com quase 30 dias o banco parado. E, na oportunidade, ele me informou que o banco estaria voltando às suas atividades internamente, atendendo não nos caixas eletrônicos, mas os clientes lá em cima nos caixas, dali uma semana. E, no máximo, 15 dias, voltaria os atendimentos dos caixas eletrônicos. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu até fiz uma matéria na minha página no Facebook, dizendo, infelizmente, isso não aconteceu. Então, eu acho que está na hora também dos nossos empresários aqui da nossa cidade, que bancam a sua folha de pagamento nesse banco, se atentar a isso e, quando eles voltarem, retirar as folhas de pagamento de lá. A gente tem que começar a fazer isso com eles. Porque eu acho que eles não estão tendo nenhuma consideração com a população ferreirense. Eu alertei aqui quando eu disse que... eu tinha falado com o superintendente que a nossa agência do Correio estavam correndo sérios riscos de assaltos e aconteceu o que estava previsto. Então, eu acho que está na hora também, a hora que voltar, os empresários de Porto Ferreira falar, não, peraí, eles não tiveram consideração conosco, vamos retirar a folha de pagamento de lá. Aí eles vão começar a sentir na pele o que é bom. O requerimento continua em discussão. Senhores vereadores, agradeço as palavras de endosso à matéria. A matéria será encaminhada ao promotor de justiça,
Dr. Gustavo Ferronato, pedindo uma intervenção em razão de sua competência no caso. Nós não temos, infelizmente, dentro da função legislativa, no caráter fiscalizatório, abrangência de determinar, de resolver, de solucionar o problema. O que podemos fazer é um apelo à instância competente para que ela o faça. E eu já antecipo aos senhores que na próxima sessão apresentarei um requerimento pedindo ao PROCON do município que siga o exemplo de uma outra cidade que recebi o comentário, o exemplo, em que o PROCON arbitrou uma multa à agência do banco, e essa multa depois, salvo o melhor juízo pelo Poder Judiciário, foi direcionada às entidades assistenciais. Então, achei muito interessante a atuação do PROCON, desconhecia essa possibilidade e soube disso no fim de semana, então não foi possível agregar ao requerimento desta semana. Condizente à agência, é lamentável o que está acontecendo, tendo em vista que é uma agência antiga do município. A gente viu pelas redes sociais pessoas que estão ali com contas há 40 anos, até mais de 40 anos. No mandato anterior, o Bertazzi se lembra, eu fiz um pedido à agência de acessibilidade, porque fiquei comovido, tive que subir aqueles 2 lances de escada e me deparei com um senhor, um idoso, subindo com a maior dificuldade aqueles lances. Então, fiz um requerimento nesta casa, pedindo para que a agência, de duas uma, ou instalasse um elevador em suas dependências internas, ou disponibilizasse um caixa no limite ali, no térreo, no piso térreo. E a agência achou por bem a destinação desse caixa que está ali atendendo aos idosos, até eles ficam sentados à espera. O requerimento em questão está em votação. A matéria foi aprovada por unanimidade. Requerimento 516/2017. Senhor presidente, considerando que a Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada pelo ato da Presidência número 05/2017, possuía o prazo de 90 dias úteis para a conclusão dos trabalhos oriundos do requerimento número 302/2017, considerando a complexidade e volume de documentos a serem analisados, os quais impossibilitaram a conclusão dos trabalhos dentro do prazo estabelecido pelo artigo 3º do ato da Presidência número 05/2017, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, que seja concedida a prorrogação de prazo da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo ato da Presidência número 05/2017, presidida por esse vereador, que subscreve o presente requerimento, por mais 90 dias úteis, contados a partir do dia 10/11/2017, tendo em vista que o prazo inicial concedido se esgotará no dia 9/11/2017. Justificativa. O presente pedido de prorrogação do prazo para a realização dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo ato da Presidência número 05/2017, justifica-se pela necessidade de analisarmos de maneira criteriosa e aprofundada os documentos que servirão de base para a conclusão do processo. Plenário Sirignatos, 1º de novembro de 2017, Renato Pires da Rosa, vereador. O requerimento 516, que solicita a prorrogação de prazo da Comissão Especial de Inquérito criada pelo ato da Presidência número 5 de 2017, por mais 90 dias úteis, está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores, constando a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Moção de aplauso. Número 13/2017, do vereador Gustavo Braga, parabenizando o deputado estadual Campos Machado pela iniciativa da criação da Frente Nacional contra a Liberação das Drogas em nosso país, para a ordem do dia da próxima sessão. Indicações. Indicação número 742/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo que notifique os proprietários de terrenos no Jardim Bela Vista 1 e 2 para que os mesmos limpem as calçadas de fronte suas residências. Indicação número 743/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo estudos para a continuação da rua João Simão, no bairro e Parque Residencial do Redentor, podendo até mesmo utilizar o espaço do Linhão
para que seja feito um acesso à Avenida Cristo Redentor. Indicação número 744/2017 do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo entrar em contato com a empresa BRK Ambiental e ou agência reguladora para fazer análise de água que desemboca no ancoradouro do rio Mogi Guaçu para averiguar se há lançamento de esgotos na referida galeria. Número 745 do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo tapar buraco existente na rua Domingos Russi, nas proximidades do número 266, no bairro Parque Residencial do Redentor. Número 746 do vereador Marcelo Ozelim, sugerindo entrar em contato com a agência reguladora ou empresa BRK Ambiental, no sentido de fazer reparo no asfalto após a realização do serviço da empresa na rua Arthur Zuzzi, número 205, no Jardim Santa Rosa 1. Prestação de conta do Legislativo referente ao mês de outubro de 2017, dado conhecimento à Casa. Palavra livre inicial. Não havendo nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial, solicito aos senhores vereadores a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia, a fim de deliberarmos sobre um projeto que deu entrada nesta casa em caráter de urgência. Havendo consenso do plenário quanto à dispensa, entramos para a ordem do dia e nela temos a apreciação de um projeto de lei ordinário, projeto de lei número 67, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto ele deu entrada em caráter de urgência e ele dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos aos tributos de responsabilidade do município. O artigo 1º, ele autoriza o parcelamento desses débitos junto à Fazenda Nacional, relativos aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, inclusive débitos decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, e tem as competências de referência. Poderão ser parcelados, em seu parágrafo único, assim diz, parcelados os débitos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estando eles constituídos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada. O artigo 2º disciplina que os débitos a que se referem o artigo 1º poderão ser parcelados em até 150 parcelas, conforme o artigo 3º, inciso 3, a linha B, da referida lei federal. Disposto a seguir. Inciso 1. O pagamento em espécie de no mínimo 20% do valor da dívida consolidada sem reduções em até 5 parcelas mensais e sucessivas vencíveis de agosto a dezembro de 2017. E o inciso 2. O saldo restante parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% dos juros de mora e 50% das multas de mora de ofício ou isoladas. Esse pedido de urgência também foi ratificado pela presença do chefe do Executivo, que procurou por esta casa nesta noite e arguiu acerca da necessidade de apreciação em razão dos prazos em que, se tal projeto não for aprovado, carecerá em sua eficácia. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento exararam um parecer, observando os requisitos legais para o seu cumprimento, pela constitucionalidade e legalidade da mesma, deixando o mérito para ser discutido em plenário. Está, pois, em discussão o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento acerca do aludido projeto. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Está agora em discussão o projeto de lei número 67 de 2017. Em primeira votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Deliberada a matéria, ou seja, o projeto de lei ordinária número 67, inscrito para uso da palavra livre final, inicialmente, o vereador Gustavo Braga.
Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha, primeiro eu quero agradecer os colegas aí por ter assinado a moção de aplauso ao deputado Campos Machado. Sabemos que aqui cada um tem o seu partido, cada um tem o seu deputado, cada um corre atrás dos seus recursos. Estou à disposição para assinar também o nobre colega quando tiver que parabenizar alguma moção de aplauso aos seus deputados. Essa moção de aplauso do Campos Machado sobre a liberação das drogas. Está sendo feita uma campanha a nível estadual, junto com a Associação dos Bispos do Brasil, a igrejas evangélicas e outras entidades. Então, eu quero agradecer aí o apoio dos colegas. Tá? Quanto à indicação que eu fiz, quero agradecer aí o ex-vereador Osmar Motos, do PTB, que veio trazer essa sugestão, da João Simão, dar continuidade e entrar ali na Avenida Cristo Redentor, não precisar subir mais, utilizar até o espaço do Linhão, como descalvado, ele já deu até essa ideia para o prefeito, também utilizou. Nós sempre falamos isso, mobilidade. Nós temos ali Jardim Aníbal ao Dornelles, que é pertinho, para as pessoas saírem do Dornelles, São Pedro, Independência, Jandira, Bandeirantes, Vitória, para vir ali na Escola do Pedrina, tem que pegar a Sá de Taiar, aquele movimento, sendo que um bairro do outro é pertinho. Nós temos aqui Águas Claras e São Manuel. A pessoa que trabalha na Batrol, que mora no Anésia, tem que pegar a pista, sendo que tem ali uma passagem que tem que ser regularizada. Então, nós temos que ter acesso, nós temos que ter mobilidade urbana. Então, é o que a gente sempre está pedindo aqui, regularização aqui dessa linha da FEPASA, que o Miguel sabe disso. Inclusive, pessoal do Bloco do Boi que está aí, quando nós estávamos falando aqui da FEPASA, que o nobre presidente apresentou aqui um projeto de restauração do patrimônio histórico de Porto Ferreira, onde ele falou da estação, onde nós falamos da ponte do Mogi, eu vim aqui na tribuna e falei do Bloco do Boi, porque o Bloco do Boi começou aqui com os ferroviários. Trouxeram uma ideia, se não me engano, de Paulínia, Rio Claro, senhor presidente, e aí os ferroviários, qual o meu tio, Casimiro Braga, também fazia parte, eles cobriam o boi com a lona que cobria o trem de carga. Se já é pesado hoje, imagina o que era depois. Não adianta vocês serem fortes, não achar que vocês iam levantar o boi. Aqui eles eram fortes mesmo, conseguiam levar o boi pesado. É uma brincadeira, mas a nossa história tem que ser contada. Tá? E o senhor presidente já me comunicou, que acho que a audiência sua será dia 28, acho que o professor Sérgio está encabeçando aí também. Então, nós também estamos, já participamos de reunião, queremos regularizar o quanto mais breve possível, para a gente ter um carnaval decente, um carnaval bacana, um carnaval ordeiro, igual o Bloco do Boi sempre fez. Tá? O Bloco do Boi nunca deu problema para Porto Ferreira, pelo contrário, sempre trouxe alegria, e é essa alegria que nós precisamos. Tá? Uma alegria que a família de Porto Ferreira possa ir sem ter medo de acontecer alguma coisa. Tá? Então, nós queremos falar para vocês que nós estamos sempre à disposição. Quero aqui parabenizar o nosso amigo Gideon por ter comandado a audiência pública da ALOA. Muito bem, está de parabéns, tá? Nobre vereador, nós não precisamos nem se manifestar, acho que nem o presidente teve que manifestar, porque o nobre colega Gideon comandou muito bem a audiência pública da Lei de Orçamento Anual para o ano que vem. Quero falar também, parabenizar o vereador Dentinho. Hoje eu encontrei o Beto Rossi, agradecer ao Antônio Justiniano, e os moradores ali começaram a fazer as calçadas. Então, isso que é gostoso. Enquanto vem lá o Mugi falando mal do Marqueselli, porque ganha dinheiro do outro deputado, veio aqui pedir para mim, eu não dei, então ele começou a falar mal do Marqueselli. E aí fala bem do outro porque paga. Enquanto ele vem falar mal do Marqueselli, eu falo, eu consegui com o Marqueselli o asfaltamento para 3 bairros, o acesso ao Santa Luzia, Zé Gomes, Escola do SESI, Porto Seguro. Continue falando mal, né, Osmar? Deixa o pessoal falando mal. Enquanto vocês falam mal, eu vou buscar recursos para a nossa cidade. Igual a semana passada, anunciei mais 250 mil de obras de infraestrutura e mais 100 mil para o Hospital Dona Balbina com Marqueselli. Então, continue falando mal. Ele fala mal para poder ganhar dinheiro ali. O problema é dele. Eu prefiro falar bem. Eu prefiro construir do que destruir. Esses dias eu vi aí falando de um requerimento meu de portinha de hidrômetro aberta, fechada. É uma reclamação da população. Igual um médico que tem que atender um simples caso de uma unha encravada, que é um caso médico, a pessoa está morrendo de dor, não consegue se recuperar, precisa de um médico. Uma pessoa, morador, um grupo de pessoas, moradores do meu bairro, existe um grupo de WhatsApp grande,
reclamando que os leituristas deixam as portinhas da leitura aberta e uma mulher estava lavando o seu corredor e um indivíduo mal intencionado espiando. Então, é uma reclamação da população e eu, como vereador, tenho a obrigação de vir aqui comunicar. Agora, se quiserem bater, nós vamos bater também. Então, vamos colocar o pingo no i, vamos valorizar o trabalho do vereador. Vamos valorizar o trabalho das pessoas que estão trabalhando. Porque se quiserem falar, a gente fala. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião, senhor presidente, lá em Pirassununga, que talvez eu estaria trazendo o caderno do jornal JC Regional novamente para Porto Ferreira. Eu falei, não, no momento não. Deixa mais um tempo, daqui um tempo eu vou trazer também. Então, não adianta querer bater. Não, vamos olhar o que faz. Eu aceito críticas desde que for crítica construtiva. Se for crítica para denigrir a imagem, eu vou vir aqui na tribuna e vou dar nome ao bois. Tá? É apenas um desabafo, senhor presidente. E, mudando um pouco de assunto, parabenizar a BRK, o Instituto Trata Brasil, ITB, para apresentando um projeto Água na Escola, trazendo aí até a campeã mundial, Daiane dos Santos, para dar palestra nas escolas. Foi igual eu falei, nós cobramos sim da BRK. Então, traz alguma coisa, nós também vamos dar o parabéns. É isso que nós vamos fazer aqui dentro de uma tribuna. Eu quero desejar a todos um feliz final de semana. Fiquem com um feliz início de semana. Fiquem com Deus e pode contar com a gente para o que precisar. Boa noite. Inscrito previamente o vereador Antônio Carlos Correia. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos ouve através dos meios de comunicações. É mais uma prestação de conta que eu venho fazer aqui e dizer ao povo ferreirense que nós conseguimos aqui no PMDB, eu, Toninho Correia, o Kiko Mecânico, Elcio Arruda e o ex-prefeito que hoje é presidente do nosso partido, Maurício Razzi, uma verba de R$500 mil do deputado Baleia Rossi para a reforma total da rodoviária de Porto Ferreira. Tá? Na semana passada eu fiz uma reclamação do banheiro de lá e tal, e foi uma coincidência até muito grata, né? Então conseguimos aí, né, Kiko? Uma verba de R$500 mil para a reforma da rodoviária de Porto Ferreira. E uma segunda verba de R$500 mil também do deputado Baleia Rossi, para a área de saúde da nossa cidade. 2 ambulâncias e materiais diversos para as UBS. Tá? O Marcelo aí fica feliz com isso, né, Marcelo? Oh. Bom, enfim. Desculpa, viu? E é que a gente está muito feliz, com notícias boas, a gente temos que ficar feliz, né? E uma terceira verba do deputado Léo Oliveira de R$350 mil para o Hospital Dona Balbina. Tá? Então, o nosso trabalho está dando fruto, estamos aí na luta, e o que eu quero dizer com isso é para aqueles que dizem que o vereador não faz nada, nós estamos aí demonstrando com trabalho e com, enfim, com amor à nossa cidade. Do resto, eu quero agradecer a presença de todos, uma boa noite e uma boa semana. Inscrito previamente o vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação e aqui na Câmara, uma boa noite a todos. Gostaria de começar a minha fala chamando a atenção ao assessor legislativo Marcos Maquininha para a questão da limpeza, corte de grama, poda de árvore das UBS. Recebi hoje esse pedido e vou fazer a semana que vem aí como matéria minha, mas se já puder adiantar aí e começar algumas ações nessas UBS que já estão precisando tanto de corte de grama, poda de árvore, nós vamos agradecer. Gostaria também de chamar a atenção para o mês de novembro agora, Novembro Azul, que é direcionado
aos homens, ao diagnóstico de câncer de próstata, e que é um trabalho realizado pelo governo do Estado, onde nós gostaríamos aí de estar repassando a todos os homens aí, para que procurassem o seu médico, o seu urologista, para um diagnóstico aí. Na verdade, a prevenção é o principal remédio para todas as doenças aí. Então, deixar de lado o preconceito, né, e procurar aí os seus médicos, e com isso, todo ano, fazendo aí esse check-up, para que possa aí diagnosticar algum problema o quanto antes. Do mais, gostaria aí de agradecer a presença de todos, desejar uma ótima semana a todos e uma boa noite. Inscrito previamente o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de estar destacando o deputado João Caramês. Foi destaque no Jornal do Porto essa semana, protocolou o MIT, que é o Município de Interesse Turístico. Foi um projeto que tramitou aqui dentro dessa Casa de Leis. Todos nós, vereadores, tivemos uma contribuição, uma participação fundamental no desenvolvimento desse projeto. Então, esse projeto está protocolado. Se Deus quiser, com o apoio do deputado, cada um de nós aqui, vereadores, que tem os seus deputados estaduais, vamos brigar com eles para que Porto Ferreira seja contemplado, então, com o MIT, Município de Interesse Turístico. Para quem não sabe, são R$600 mil por mês, por ano, que vão ser gastos em infraestrutura, especificamente lá na Avenida do Comércio. Então, o que acontece? Esse projeto é um projeto importante, um convênio importante do governo do Estado de São Paulo, e que vai gerar emprego e renda aqui para o nosso município. E vou mais além, desenvolvimento também. Então, agradecer ao deputado João Caramês por isso, e também compartilhar e agradecer também os colegas vereadores que tanto trabalharam para que esse projeto se desenvolvesse o mais rápido possível. Queria chamar a atenção também, vereador Marcelo, não só a respeito dos cortes de grama nas UBS, mas também nas EMEIs e nas EMEFs. Já comecei a receber reclamação. A gente sabe que agora o tempo de chuva chegou, a época da chuva está aí, e a grama e o mato cresce como nunca. Então, é importante que essas manutenções sejam feitas mensalmente, de forma periódica, para evitar aranha, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado a escutar. Queria também chamar a atenção, hoje, acompanhando a entrevista do prefeito lá na Rádio Comunidade, fez uma entrevista com o Paulinho, ele falou a respeito da terceirização, da possibilidade da gente estar terceirizando a coleta de lixo aqui no nosso município. É um assunto que eu venho batendo e muito, que é a situação da coleta de lixo aqui na nossa cidade. Mesmo porque nós temos 3 caminhões, esses caminhões vivem quebrados. Um caminhão a gente conseguiu no ano de 2014, através do então secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas, por intervenção também do deputado Fernando Capês. Então, está se falando da terceirização desse serviço, que eu entendo que é importante para o nosso município. Nós precisamos melhorar muito a questão da limpeza pública no nosso município. Não só a coleta de lixo seletivo, mas também a questão da poda de grama, limpeza de praça, varrição de rua e mais uma série de outros assuntos relacionados. A questão também da política de resíduos sólidos, nós precisamos avançar. Então, dentro da entrevista do senhor prefeito, a gente observou que há a intenção, então, dele estar implantando, mas que isso seja feito e debatido através de audiências públicas, esclarecendo a Casa de Leis e toda a nossa população, com a presença em massa da população, porque é uma coisa que a gente sabe que isso custa caro. E quem vai pagar essa conta somos nós, munícipes. Quanto vai custar a terceirização de um serviço público de limpeza para a nossa cidade? Então, todos esses assuntos têm que ser debatidos, esclarecidos,
para toda a nossa população, para ver se realmente isso compensa. Para amanhã ou depois a gente não está chorando, como nós estamos chorando hoje, a concessão da água e de esgoto que nós fizemos. Que vai ficar aí por 30 anos, arrancando o couro da população, cobrando taxas absurdas, cobrando 70% de esgoto tratado, tratando 14%, é uma vergonha. Então, que esse assunto relacionado à questão da terceirização do serviço público sempre seja amplamente debatido, seja colocado todos os fatores na ponta do lápis. Aí se fala muito, nós vamos fazer os ecopontos, tá? Depois a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira vai ter a estrutura e os veículos, tratores, máquinas, caminhões, para tirar esses resíduos que vão estar concentrados nesses ecopontos? Ou vai acontecer que nem está acontecendo na cidade de São Carlos, que a gente está vendo repetitivamente matérias envolvendo a questão dos ecopontos, que viraram um aterro sanitário, lixo doméstico, escorpião, rato, dengue e toda aquela sujeirada toda, com o vizinho morando do lado. Então, tudo isso tem que ser debatido e discutido, porque se não der certo, o primeiro lugar onde a população vai vir reclamar vai ser aqui na Câmara de Vereadores. Então, para a gente evitar dor de cabeça, vamos procurar fazer a coisa de forma transparente, amplamente debatida, para amanhã ou depois a gente se tiver que terceirizar, mas com consciência, para amanhã ou depois o povo não está pagando pato. Queria falar, Maria, que em relação àquela emenda impositiva lá dos R$50 mil, o vereador Gideon confirmou para mim, eu não pude estar presente na última terça-feira, porque eu tinha um tratamento, faço meu acompanhamento do transplante de rim na cidade de Ribeirão Preto, e eu tive na última quarta-feira, tive que fazer ultrassom, raio-x do tórax, tive que fazer um preparo e não pude estar presente. Então, ele confirmou agora há pouco para mim aqui, que a emenda impositiva ela foi inserida no orçamento para o ano que vem. Então, vamos correr atrás aí de construir aquela sede lá para a associação. Tá joia? Demais, gente, queria agradecer a presença de cada um de vocês, desejar uma boa semana e uma boa noite. Usará da palavra o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, gostaria de agradecer a todos aqui presentes hoje, o pessoal presente aí, o Felipe Munareto, que é o presidente das ligas dos blocos, juntamente com o K9, o Diego, Edgar, outro menino ali que eu não me recordo o nome agora, mas que estão aqui presentes, o pessoal do Nós Somos Capazes, Marcelo, o Alex, enfim, o ex-vereador também, o Zé Dus. Agradecer a todos pela presença. Dizer ao pessoal dos blocos que a audiência foi marcada hoje pelo presidente da casa, Miguel Bragioni, e ela estará acontecendo no dia 28 de novembro, a partir das 19 horas aqui na Câmara Municipal. Então, desde já, o pessoal interessado no assunto, o pessoal dos blocos, já pode ir convidando o pessoal interessado no assunto. Nós vamos estar encaminhando os convites para as autoridades, enfim, para as pessoas que vão estar aqui debatendo as demandas que vocês têm aí, para que possamos, quem sabe, estar introduzindo no próximo Carnaval de 2018. Então, é muito importante que isso seja debatido, muito bem, e que já entre o ano de 2018 sabendo o que vai fazer no Carnaval do próximo ano, então. Também eu apoio o que o nobre colega, o Dentinho, falou aqui, sobre uma audiência pública para tratar da coleta de lixo da nossa cidade. Eu acho que esses assuntos são pertinentes. Nós temos mesmo que debater juntamente a sociedade, para não acontecer um caso recente, a Escola do Sul de Minúcia, onde o prefeito simplesmente tomou uma decisão arbitrária, não consultou ninguém, nem nós ele informou que iria fechar uma escola centenária
da nossa cidade, foi lá, tomou essa decisão arbitrária, e agora os pais, os coitados, estão aí sofrendo, correndo atrás de vacinado, atrás de promotoria, para ver se consegue reverter. Mas, infelizmente, eu já vi dizer que ele não vai aceitar, que a decisão já está tomada, mas eu digo aqui a esse grupo, denominado Fica SUD, que não desistam. Nós vamos estar, essa semana, desenvolvendo um documento, onde eu vou estar entregando para o promotor público da cidade de Porto Ferreira. Também um documento nós vamos estar desenvolvendo aqui para encaminhar ao prefeito, junto com as assinaturas que estão sendo colhidas na população, porque nós temos que mostrar que ele tem sim que consultar, essas decisões, elas têm sim que passar para uma audiência pública. O nosso prefeito, eu acompanhei o trabalho dele aqui nessa casa, e ele era um defensor ferrenho, que tudo tinha que fazer audiência pública. Por que será que agora ele entrou lá como prefeito, não precisa mais fazer? Então não, tem que fazer sim, não é só o que ele pensa que está certo. Eu ouvi ontem uma entrevista e a pessoa disse muito bem que ser prefeito não é só economizar, nós temos que ver o bem-estar da população, nós não podemos fazer uma economia burra de ficar fechando postos de saúde, escolas, e dizer que está tudo bem porque está economizando. E o bem-estar da população? Né? Então, não é só economizar, que é um bom gestor não é só economizar. O bom gestor, ele tem que ver, ele tem que debater com as pessoas os assuntos. Então, eu estou com você, Dentinho, muito oportuna a sua fala, e nós temos sim que fazer e pedir que o prefeito faça essa audiência pública para a gente debater esse assunto tão amplo. Também eu gostaria de deixar registrado aqui, hoje nós tivemos, desde as 8 horas da manhã, uma agenda política com a deputada federal Keiko Ota, que é do partido do PSB. Primeiramente, gostaria de agradecer ao vereador Alan João, nosso colega aqui da casa, presidente do PSB, que convidou para estar participando juntamente com o vereador Kiko, dessa agenda da deputada. Uma pessoa muito humilde, muito bacana, com uma história de vida muito bonita. Para quem não sabe, a Keiko, ela é mãe do Ives Ota, aquela criança com 8 anos de idade que foi sequestrada e morta há 20 anos atrás, e hoje a mãe se tornou deputada federal e vem fazendo um grande trabalho na prevenção aí desses crimes, né? Com a confecção de leis mais severas para crimes hediondos. Então, hoje nós estivemos ali na escola Vladimir Salzano, onde a diretora, a Carla, fez um pedido para uma fanfarra para os alunos daquela escola. Logo depois nós tivemos uma agenda com o pessoal do Hospital Dona Balbino, o Anselmo, o Derli e o Paulo Fávaro, também reivindicando uma emenda parlamentar. Tivemos também na Cerâmica Aliança, onde fomos recebidos pelo proprietário, o senhor Fernando de Stefano e o João dos Tés, que são sócios, né? E eles nos apresentaram ali a cerâmica, que será inaugurada agora no começo de ano, onde estará empregando mais de 300 pessoas aqui no nosso município. Nós pegamos algumas demandas desses proprietários para que a gente possa correr atrás o mais breve possível para podermos ali atendê-los, para que quando inaugurar essa cerâmica, a via de acesso ali fica melhor para as pessoas que estarão trabalhando ali. Também fomos recebidos na Cerâmica Scala pelo João dos Tés, proprietário. E, por último, nós tivemos ali uma agenda no Jornal do Porto, onde fomos muito bem recebidos pelo senhor João Roberto Bellini e também pelo André Bellini, que pôde ali estar fazendo uma entrevista juntamente com a deputada, que será publicada na próxima semana. No mais, gostaria de desejar a todos uma boa noite e uma ótima semana. Inscrito previamente o vereador Alan João Orlando.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação, muito oportuna a sua fala, vereador Dentinho, em relação à terceirização. Quando do início da minha trajetória, enfim, ideológica política, eu era fielmente contra a terceirização. Entretanto, quando eu passei a ter um olhar interno da administração pública, comecei a colocar na balança, dependendo do serviço público a ser prestado, a viabilidade de um serviço de terceirização, ou seja, um serviço terceirizado. Só que muito bem o senhor salientou. Se for uma terceirização, como ocorreu da varrição, por exemplo, em que antes do término do contrato, a empresa já começa a demitir os funcionários, ou seja, existia uma projeção de quase 40 varridores de rua. Nós não temos nem 20, nem 15. Acho que nem 10. Por quê? Qual que era a alegação? Está terminando o contrato. Então, se a gente for ter uma terceirização dessa forma, em que quando for chegando o fim do contrato, vai demitir os funcionários, e aí nós vamos ter um serviço péssimo. Então, é feito um valor fixo durante todo esse período de terceirização, de prestação desse serviço, e a empresa tem que cumprir até o final com a projeção da quantidade de funcionários, né, programada para a execução desse serviço. Então, vereador, muito bem salientado, tem que ser feita, se for ser feita essa terceirização, que haja uma audiência pública, que a gente possa ter o maior conhecimento em relação a esse contrato, como vai ser analisado esse contrato, como vai ser feito esse contrato, e que tenha um compromisso maior da empresa que for prestar esse serviço. Que não, porque está terminando o contrato, vá demitindo os funcionários. Ou seja, tem que ter uma projeção financeira de quanto vai gastar, para que se mantenha o número adequado e o número fiel de funcionários para a execução do serviço. Então, muito oportuna a sua fala e também do colega Sérgio. Hoje, nós recebemos a deputada federal Keiko Ota, do meu partido, PSB, ela que tem uma história de vida aí, de muita coragem, luta, força, e apesar de ter sofrido o que sofreu, ela prega a questão do perdão e a questão da paz, e não o discurso do ódio, e não o discurso do olho por olho, dente por dente, não é? E ela falou isso na escola Vladimir Salzano para os alunos, fez uma palestra para os alunos, inclusive a secretária de Educação estava lá, a Cláudia, a diretora Carla, uma pessoa muito próxima a mim, que me auxiliou muito em questões aí da área educacional, e onde a gente fez essa agenda super especial na escola, foi a primeira agenda da visita da deputada aqui no município. Já introduzi na questão aí da deputada, nós conseguimos, através da deputada, uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil, já está em fase de empenho para a área da saúde pública aqui do nosso município, onde vai ser destinada essa emenda para o Centro de Especialidades e Imagem, para a aquisição de equipamentos. Então, vai ser equipamentos de computador e no-break, que vai possibilitar o sistema de informatização na saúde. Então, os prontuários, toda essa questão vai ficar toda agora no sistema de informatização. Então, é muito mais fácil um posto enviar o prontuário de um outro paciente para um outro posto do que é hoje. Tem que ser físico, perde-se o prontuário, que nós já recebemos demanda aqui de que o paciente teve o prontuário perdido, e o prontuário demora para chegar num outro ponto, numa outra unidade de saúde. Então, agora com essa emenda, nós vamos facilitar, possibilitar que o sistema público de saúde tenha uma dinâmica muito maior e faça um atendimento melhor e mais rápido para o munícipe. Então, quero agradecer a deputada pelo envio da emenda, por ter olhado com atenção, com carinho a nossa cidade, que apesar de pequena, tem muitas e muitas demandas, muitas e muitas necessidades. Então, muito obrigado, deputada. Depois dessa visita na Vladimir Salzano, onde nós tivemos também o pedido da fanfarra municipal, haja vista que é a única escola municipal que não possui hoje uma fanfarra. E os alunos querem praticar, querem se apresentar no 7 de setembro, vão ter aí algumas agendas especiais que eu fiquei sabendo através da Secretaria de Cultura e de Educação no ano que vem, que vai envolver as fanfarras do município, uma competição, alguma coisa do tipo. Achei muito interessante essa ideia da administração. Então, a escola precisa ter uma fanfarra, e é a única que não tem, e não está conseguindo viabilizar isso em questão de recursos próprios. Então, nós fizemos esse pedido junto à deputada, que mostrou muito interesse a isso, haja vista a importância que se tem na questão da diminuição da violência, da criminalidade, partindo da base, ou seja, da educação das crianças. Porque é nessa faixa etária, até os 9 anos de idade, onde nós estamos formando a personalidade do ser humano.
Então, a partir dali, ela vai criar um caráter, um perfil de educação. E não crime. Porque o crime não é só questão social, né? O meio também te influencia para agir na criminalidade. Mas a falta de educação, a falta de informação também possibilita, sim, o aumento da criminalidade no país. E nós vemos aí vários países que atuam de uma forma preventiva, que tem diminuído os índices de crime na sua comunidade. Então, vamos esperar que seja atendido esse pedido nos próximos anos da questão da fanfarra na escola Vladimir Salzano. Depois eu estive no gabinete do prefeito, onde nós oficializamos aí a questão da emenda parlamentar, que veio e foi destinada pela deputada. O prefeito nos recebeu muitíssimo bem em seu gabinete, conheceu um pouquinho do trabalho da deputada, e onde foram feitos também mais pedidos aqui para o nosso município. Depois estivemos no Hospital Dona Balbina, onde fomos acompanhados pelo Paulo Fávaro, que é o provedor, e o Anselmo, diretor da casa. Fizeram alguns pedidos sempre a deputada no valor de R$200 mil para o ano que vem, na compra de equipamentos, sobretudo a questão também de computador. O hospital precisa de computador para também digitalizar os seus procedimentos internos, tá? Informatizar os seus procedimentos internos. Fica mais fácil e mais seguro para os pacientes. Então, o pedido foi feito, foi formalmente feito, a deputada já projetou nas suas emendas de 2018, então, provavelmente, nesse mesmo período de novembro, essa emenda venha para o Hospital Dona Balbina, pois é um compromisso da deputada no ano que vem. Ela criou uma agenda aqui no interior, Porto Ferreira faz parte dessa agenda, e conforme for passando os meses de cada ano de mandato, ela vai destinando essas emendas, as emendas vão saindo, os empenhos vão saindo até o término do ano. Então, no exercício 2018, a emenda destinada pela deputada é o Hospital Dona Balbina, no valor de R$200 mil. Depois nós tivemos também um almoço com o cirurgião dentista Nando Gentil, representando a clínica Odontodoc. Ele já faz um trabalho voluntário na comunidade, já foi presidente do clube de campo, tem um trabalho social muito importante no município. Inclusive, ele comentou, a gente viu no carro dele, onde ele sai com o carro, às vezes no período depois que sai da clínica, e lá tem ração e vasilha para o cachorro. E ele coloca na rua, em alguns pontos específicos, para os cachorros que não têm donos, cachorros abandonados. Então, é um trabalho voluntário que ele também faz, onde ele pôde contar um pouco da sua história para a deputada, contar um pouco de que maneira ele contribui para o nosso município, e inclusive trocar um pouco de ideias, né, em relação ao instituto. Haja vista que a deputada tem um instituto social, filantrópico, no nome do seu filho, do Ives Ota, e o Nando também quer fazer, no nome da sua mãe, um instituto social aqui no município de Porto Ferreira. Inclusive, trocaram questão de agenda para que ele possa conhecer o instituto da deputada lá em São Paulo e depois formalizar o seu instituto aqui na cidade de Porto Ferreira. Também tivemos na Cerâmica Scala e na Allianz, que vai ser um grande empreendimento cerâmico aqui no município, a Scala que gera 350 empregos no município, e a Allianz que vem na faixa de 300 empregos aqui no município, onde João Dosites e o Fernando Stefano nos acompanharam nas duas agendas. Foi muito produtiva. A deputada não conhecia a questão da produção cerâmica aqui no município, só comprava, já foi cliente, né, aqui na cidade, mas porque ela tinha lojas, né, da rede que vendiam o mesmo produto, mas não conhecia a questão da produção. E ficou encantada com a produção. Eu também não conhecia a produção em grande escala, como é na Scala. Parece que ficou. Mas é isso mesmo, muito interessante, gera muito emprego e renda, que isso converte o quê? Numa boa qualidade de vida da população. Finalizamos a agenda no Jornal do Porto, com a família Bellini, o André e o João nos receberam muito bem no jornal, fizeram uma entrevista com a deputada, contaram a história um pouquinho da imprensa, né, escrita aqui no município, e de sua luta. Foi muito bacana a visita lá, e ela, inclusive, ganhou, né, recebeu lá a primeira edição do jornal, né, se não me engano, e ficou muito feliz com essa questão da imprensa também. Então, essas minhas falas em relação à deputada Keiko, que fez uma agenda muito importante no município, porque é muito difícil um deputado dedicar uma agenda inteira, porque não dá tempo, né, ao único município. E ela fez isso, e nós ficamos muito satisfeitos com essa informação e possibilitar. Quero agradecer aos vereadores Kiko e o Sérgio, que me acompanharam na agenda de hoje, apesar de ser de outro partido. Quem ganha com isso é a cidade de Porto Ferreira. Do mais, agradeço a todos pela presença, tenham todos uma ótima semana e até a próxima sessão. Muito obrigado. Inscrito previamente o vereador Ismael Miguel da Silva.
Senhor presidente, vereadores, público presente, todos que nos ouvem através da Rádio Comunidade e você também que está nos ouvindo através do site do Poder Legislativo, venham através desta falar sobre um assunto na qual já foi dito aqui nessa tribuna, já foi falado aqui nessa tribuna. Na verdade, eu queria falar, você acredita em predestinação? Incrível, né? Eu sei que teve um vereador, se eu não me engano, foi o Gustavo, até citou sobre o assunto, sobre a nós estarmos vigiando, na verdade, atento, quanto ao roubo, na verdade, quanto à facilidade. O ocorrido ali que aconteceu ali no Correio, na verdade, debatemos, falamos, mas existe uma coisa, parece que a gente tem que ver para crer. Impossível um negócio desse. Os vereadores se posicionaram, fiscalizaram, na verdade, muito bem aí foi feito um requerimento do senhor presidente e vai trazer uma informação muito válida para nós. Nós sabemos, eu tenho já a informação, paciência, né, esse banco, se você tem conta no banco, amanhã ou depois faça a sua autoanálise, tá certo? Porque ele vai precisar de você. Talvez isso ele não está vendo hoje, tá? Não está vendo hoje. Mas como ele disse, em março ele está aí para tentar, né, humildemente atender vocês. Olha só que coisa. E como foi dito também aqui, eu gostaria de ressaltar uma questão. Eu creio que faz um ano mais ou menos que essas câmaras de monitoramento, elas foram instaladas. E segundo a informação, são câmaras de alta tecnologia. São câmeras boas, nós temos material muito bom, objeto muito bom. Mas não adianta a gente ter um objeto de primeira qualidade se ele não está funcionando. Até então, eu tenho certeza que futuramente irá propor o prefeito aí algumas criações de cargos. Eu gostaria que ele viesse até então a pensar sobre alguém especializado na área de ciências da computação ou até mesmo provedor, alguém que trata ou entende de programações de site, porque a gente sabe, para você estar atrás de um trabalho dessa propositura, você tem que ter conhecimento. Não estou dizendo que naquela localidade não tenha esse conhecimento, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos ter pessoas qualificadas. No momento que uma câmara, no momento que um dos alarmes aí, a gente tem problemas, ele vai detectar se é no provedor, se é no break ali do computador, se é na programação, eu não sei. Eu gostaria até então de ver e fazer uma visita até então ali naquela localidade para que eu venha entender. Às vezes é uma coisa simples e nós estamos aqui à mercê dessa bandidagem. Nós estamos à mercê da criminalidade, às vezes por causa de uma coisa que talvez seja uma coisa muito fácil a ser resolvida. Mas, infelizmente, nós tivemos que ver para crer. Tá certo? Aconteceu essa fatalidade, pessoas ali foram roubadas. Então, infelizmente, às vezes o nosso querer, ele não vem sobrepor e acontecer no momento certo e oportuno. Mas já teve o ocorrido. E eu gostaria também de ressaltar um assunto, eu queria agradecer o deputado Cezinha do Democratas, tá certo? Estive ali dia 31, na verdade, fiz presença ali na Assembleia Legislativa, e ele primeiramente mandou um abraço para Porto Ferreira e todos os amigos que ele tem aqui, o pastor Reginaldo, muito amigo dele, íntimo, e ele veio de encontro a atender, na verdade, a Associação dos Pastores, que na verdade eles reivindicaram que a Praça da Bíblia, ela viesse ser retomada, o princípio dela, na verdade a origem dela, aquilo ali se diz a Praça da Bíblia ali na Vila Maria, tá? Construiu um obelisco ali muito grande, mas eu já participei e os pastores, na verdade, eles almejam até então em fazer os seus congressos, as cruzadas, os encontros que tinham ali naquela praça, e hoje eles não podem mais usufruir devido até então à falta daquele púlpito que era ali, e tinha uma Bíblia ali que tinha um significado muito importante e tem um significado muito importante para os pastores, né? Na verdade, eu acho muito interessante, foi feita uma pesquisa
a igreja evangélica, nos últimos dias, foram as entidades que mais recuperaram pessoas dependentes químicos, pessoas inseridas no mundo, infelizmente, do alcoolismo, tá certo? Então, nós temos que olhar, porque é um ganho muito grande para a sociedade. Imagina eu tirar hoje uma pessoa que talvez, para ele também, não consegue sair mais. Ele não consegue, ele quer sair, mas nós precisamos despertar a isso, porque uma pessoa dessa recuperada, quem ganha é você com seu vizinho, às vezes é você lá na escola, é você lá no seu trabalho, e ele dá trabalho, e é difícil, e uma pessoa dessa recuperada, para nós, é uma alegria muito grande. E eu gostaria também aqui de tocar num assunto novamente, está acontecendo em nossa cidade, e eu vou fazer agora um documento, vou pedir um requerimento formal. Quanto ao barulho, vou falar novamente, os barzinhos, tem um amigo meu aqui, o Marcelo, está sofrendo, Marcelo Pereira, retaliações, está sofrendo com um incômodo, ele não consegue dormir. Então é o seguinte, tem leis, então eu vou pedir, quero saber qual é a potência daquilo ali. E outra coisa, que lei é essa que permite você pôr um som para fora do seu bar? Eu quero saber a acústica, quantos decibéis tem ali naquele momento ali, porque é o seguinte, é 2 quarteirão e ele não consegue dormir. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam vender o pão de vocês, vocês precisam também respeitar as famílias. Respeitam as crianças. Eu tive um filho e eu tive um problema muito grande quando meu filho, na verdade, recém-nascido, na verdade, ele estava ali na minha casa. E toda vez que nós almejávamos para ele tirar o soninho, passava um carro de som enorme e ele assustava. Então é o seguinte, tem que ter ordem. Temos que colocar Porto Ferreira, no caminho certo. Outra coisa que eu venho dizer aqui, na calada da noite, nos fins de semana, um caminhão com um som também fora do padrão. Eu tenho plena certeza que aquele caminhão está fora do padrão estabelecido por esse município. Então nós temos, gente, que respeitar. É tempo da gente olhar para o próximo. Servir é melhor do que ser servido. Então é o seguinte, fica aqui minha voz, vou fazer sim, vou fazer menção ao próximo requerimento, vai entrar em pauta, mas eu gostaria de detalhes, porque isso aí é é triste, eu fico muito triste com isso, tá? Então, eu quero aqui agradecer a todos vocês amigos que estão presentes, o Alex está presente também, obrigado a todos vocês, Marcelo, foi uma semana, que seja uma semana abençoada para você, para o seu lar, para o seu serviço, sua casa, todos vocês aí, eu agradeço pela costumeira atenção de vocês e atentamente está aí nos prestigiando, ouvindo e até então atento ao serviço do vereador e ao serviço dessa casa. Inscrito previamente o vereador Gideão dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Primeiramente, quero pegar uma carona aqui no discurso de Ismael a respeito do som alto. Carreta furacão, fora de cogitação em Porto Ferreira, muito complicado. Fora o som alto também, pessoas andando sentado em cima do caminhão, descendo, pulando do caminhão. É complicado, sei que é o trabalho deles, trazer alegria para as crianças, mas também se a legislação de trânsito não permite que ande em cima de carroceria ou que ande pendurado em portas, eu acredito que carreta furacão também não deveria ter esse privilégio em Porto Ferreira, de estar pessoas pulando ou descendo em cima da cabine do caminhão. Pude presenciar, pude reclamar, então tem que ser tomado algumas atitudes um pouco mais complicadas para que esse problema seja solucionado, a falta de respeito com o som alto com o cidadão. Primeiramente, em segundo lugar também quero agradecer aos vereadores Toninho, Miguel Blagione, ao Renato Rosa, ao Gustavo Braga, ao Marcelo Zelim, que estiveram presentes na audiência da Lua. Também agradecer ao Ismael, ao vereador Sérgio, ao Alan e ao Dentinho, e ao vereador Kiko, porque justificaram a sua falta,
três estavam em São Paulo, o Alan tinha seus compromissos, o Dentinho já justificou sua falta também. Foi uma audiência muito produtiva, primeira audiência pública que nós fizemos sobre a LOA. Quero agradecer ao corpo técnico da Câmara Municipal, que também nos auxiliaram com grande maestria nessa audiência pública, que é de grande valia. E as pessoas que vieram aqui das entidades também de Porto Ferreira, e aos populares que pareceram preocupados com o orçamento que será inserido no município ano que vem. Muito obrigado à presença de todos, recíproco também aos elogios que o Gustavo Braga me fez. Muito obrigado pela presença, Gustavo. Também quero falar sobre a semana passada. Tive que ficar um pouco bravo na tribuna aqui a respeito do buraco na Ângelo Tinetti, que não encontrávamos quem era o dono daquele buraco. Reclamei na prefeitura, não era da prefeitura, era da BRK. Reclamei na BRK, era da prefeitura. Enfim, achamos o dono, o pai da criança, que realmente era a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira responsável por esse lugar. 3 semanas conversando, falando com um, falando com o outro, e nada foi resolvido. E quando vim à tribuna, na terça-feira, foi solucionado a tampa daquele bueiro na Ângelo Tinetti. Então, agradeço ao departamento que atendeu e chegaram no denominador comum. Mas quando eu reclamei aqui, foi pelo seguinte, que sendo de BRK ou Prefeitura, se é uma parceria essas duas empresas, eu acredito que teria que ter sinalizado aquele buraco, independente se fosse o dono ali do problema, se fosse a Prefeitura, se fosse a BRK, teríamos que ter a devida preocupação com os munícipes de Porto Ferreira que utilizam aquele lugar. Também, ao requerimento do vereador Gustavo, ao atendimento ginecológico, ali na parte de cima, eu acredito que teria que voltar em Porto Ferreira, aquela unidade básica que andava na cidade, unidade móvel, né, o nome, que andava na cidade, o doutor Saldanha fazia um trabalho ali de atendimento com Papa Nicolau, com exames Papa Nicolau e outros exames pela prevenção do câncer, pela prevenção de doenças nas mulheres. Então, acredito que deveria se pensar em colocar a unidade móvel de novo nas ruas, porque é um trabalho de excelência, um trabalho que trazia grandes resultados para as mulheres de Porto Ferreira, para as mães, para as filhas e para as famílias também, porque uma mulher saudável, a família ganha com isso. Também quero parabenizar ao vereador Alan, ao vereador Keiko, ao vereador Sérgio também, não posso deixar passar, pela presença da deputada Keiko Otto em Porto Ferreira. Quando falaram da história dessa, me lembrei também de um amigo meu. A gente sabe que foi uma perca do filho dela, foi drástica também. Tem um amigo meu em São Paulo que perdeu uma filha, que foi quando pegaram ela, esquartejaram ela e colocaram numa caixa de TV, foi encontrada no metrô, e essa família só vem fazendo bem. Não pense mal na sua filha, não pense em vingança na vida, mas vem fazendo bem também, assim como essa deputada vem. Isso é um sinal, exemplo de pessoas que estão preocupadas com o melhor para o Brasil. Perderam seus entes queridos e se preocupam com outras famílias que possam passar pelo mesmo problema. Por final também, quero agradecer aqui a presença da rapaziada da Liga, o K9, os meninos ali da Liga ali, pela presença, por estarem preocupados com o carnaval do ano que vem, por estarem preocupados com o destino da festa carnavalesca em Porto Ferreira. Hoje vieram aqui participar, buscar algumas informações, pois logo no início do ano assumimos um compromisso com vocês e essa Câmara também está preocupada com esse problema, então vai ser marcada essa audiência, foi marcada a audiência, traremos para vocês coisas boas e também escutamos pela reivindicação de cada um de vocês. Quero agradecer a todos que estão presentes nessa noite, que Deus possa abençoar vocês, que dê uma semana de bênção, de saúde e de paz a todos nós. Por mais uma boa noite a todos. Muito obrigado. Inscrito o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela rádio, aqueles aqui presentes, eu queria falar sobre segurança. É um assunto que tem entristecido nossa cidade, é o preço que nós estamos pagando pelo progresso, na verdade, mas é importante o progresso, mas também é importante a segurança, é importante a educação. Todos os segmentos da sociedade são importantes, mas em especial a segurança, porque nós estamos vivendo aí dias de caos, vamos dizer assim, na cidade.
É assalto a banco, é assalto a agências de correios, é assalto em residências, a veículos, a motos, a pedestres, de toda a natureza. Então, nós precisamos de um socorro, na verdade. Precisamos de uma atenção especial de todos os meios de segurança, principalmente da Polícia Militar, através do 190, que eu tenho tido reclamação de que não estão atendendo, quando atende cai lá em Ribeirão e demora a atender e muitas vezes não vem, a polícia não chega ao local onde tem alguma ocorrência. Então eu queria registrar e pedir ao comando da Polícia Militar uma assistência nesse sentido, e também a Prefeitura Municipal, através aqui do assessor Maquininha, para ver se há algum dispositivo legal na atividade delegada, onde possa socorrer a cidade nesse sentido, onde os policiais possam dar uma melhor ou uma maior cobertura, no caso, para a nossa cidade que está aí defasada nessa área. Queria também aqui parabenizar nosso nobre presidente pela indicação relativa ao Banco do Brasil, que tem dado uma banana muito grande para todos nós, na verdade. Eles estão demonstrando que não dão importância nenhuma ao cidadão que faz o seu depósito lá, que usa aquele banco, que deixa seu dinheiro lá, ao empresário, àquele que recebe o pagamento pelo banco também, e esse dinheiro fica parado lá e gera rendas para o banco. Muitos investem naquele banco também e dá um resultado muito grande, e eles não têm dado a atenção devida que o cidadão merece. É um absurdo o fato de dizer que somente em março vai abrir a agência do Banco do Brasil. Isso é um tapa na nossa cara, porque se fosse uma agência até vou dar um exemplo que eu já dei aqui na semana passada, semana retrasada. Eu trabalhei no Banco do Bradesco por 10 anos, eu conheço, eu sei como que é. Numa situação dessa, eu diria que em uma semana o banco já estava funcionando. Se fosse o Itaú, o Bradesco ou um outro banco particular, no máximo em uma semana já estaria funcionando. Mas como é um órgão, vamos dizer, que é da nação, então eles não têm essa preocupação em atender ao cidadão. Então, por isso está aí esse caos aí há mais de mês, essa agência fechada, os correntistas perdidos, na maior insegurança. Então, fica esse registro. Eu gostaria que o assessor Maquininha levasse também aí ao Executivo, para que também, se possível, tomasse alguma providência nesse sentido. Queria agradecer ao vereador Marcelo Ozelin também, ele que tem sido muito ali prestativo, à frente do trabalho na saúde, onde ele realiza, está sempre disposto a atender ao cidadão e a todos nós também. E parabenizar também o nobre Gideon pelo desempenho, pela atuação aqui na apresentação aqui na semana passada. E queria também falar sobre o Novembro Azul, esse mês que nós estamos agora, começando agora, que ele trata basicamente sobre o câncer de próstata, que atinge todos os homens. Não digo todos os homens, mas 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Essa é a estatística. Então, aqui nós estamos aqui em 20, 30, quer dizer, um grande número de nós estamos sujeitos a ter o câncer de próstata, segundo as estimativas. Então, ele é uma doença silenciosa e que merece ser tratada no começo, através de todas essas campanhas de prevenção. Isso tudo fortalece, isso tudo ajuda para que possamos evitar. Porque quando esse câncer, ele é o segundo que mais atinge o homem. O primeiro é o câncer de pele, depois é o câncer de próstata. E se nós detectarmos no começo, nós temos 90% de chance de cura do câncer. Mas como ele não apresenta sintomas, então o homem tem um pouco arredio, não gosta de ir no médico, tem medo de ir no médico. Então isso aí às vezes tem um preço muito caro. Então quando descobre o câncer de próstata, é tarde demais, na verdade. E a chance de cura é zero. É zero a chance de cura. Então, no começo, nós temos 90% de curar e ficarmos bons. Mas se nós não cuidarmos, se não fizermos a prevenção, a chance de curar é zero.
somente podem administrar a doença depois. Então fica aí esse recado para todos os homens: procurar um posto de saúde, procura um médico. A nossa saúde em Porto Ferreira é muito boa, tem muita reclamação, mas talvez por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, por conta de todos. Mas a saúde nossa é muito boa. Se compararmos com outras cidades do próprio estado de São Paulo, ora, nós estamos muito bem atendidos. Eu falo porque eu entendo, porque eu trabalho e eu sei do que eu estou falando. Inclusive de consultas com especialidades que você leva 90 dias para conseguir na rede privada, no teu convênio, nós conseguimos com 1 dia, 2 dias, talvez com 1 semana no SUS. Então, isso aí faz parte de um bom atendimento em saúde. No demais, eu queria agradecer a todos a presença de vocês, desejar uma boa semana, muito obrigado e uma boa noite. Inscrito de modo derradeiro, o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e quem acompanha pelos meios de comunicação. Falando, o vereador Toninho disse aqui, no começo do ano nós tivemos 2 vezes lá em São Paulo, no gabinete do deputado Léo, e realmente fomos pedido uma emenda para a nossa cidade. E como ele disse, lá o Léo concedeu algumas para a nossa saúde. E o deputado Baleia também, no começo do ano, e agora ele está trazendo uma emenda de 1 milhão para a nossa cidade, 500 para saúde, que é para compras de ambulância, e a reforma da rodoviária. E junto com o Elcio Arruda também, que é do mesmo partido. E hoje cedo, convidado pelo vereador Alain e o Sérgio, nós recebemos a deputada Keiko, que começou a tirar dela pela escola, a escola Vladimir Salzano, passando pelo hospital, conhecendo nossa cidade e a cerâmica da nossa, como fabricar essa cerâmica. E ela ficou bem impressionada, todos conhecem, como o Alan já disse e falou plenamente aqui, eu não vou precisar repetir tudo o que ele disse. Então, eu quero dar os parabéns a essa iniciativa. Estamos juntos, estamos trabalhando para trazer emendas para Porto Ferreira, para que nós possamos, nessa crise que nós estamos, melhorar mais a situação, tanto da saúde, como na infraestrutura, como nos OBS, para a nossa cidade. E quero dizer aqui também que muitos me cobraram da Feira Livre, que eu fiz a indicação para sair, na segunda quinzena vai sair, e foi indicado até pelo Marcelo no começo do ano, ele que me deu essa ideia ali, de fazer essa indicação. E eu quero, breve mesmo aí, já tendo uma reunião com o prefeito, para definir realmente o que deve fazer, e da onde começar, e quando que vai começar, o que precisa para estar regularizado a essa feira. E sobre a coleta de lixo também eu quero dar os parabéns, pois todos os vereadores praticamente falou isso aí, e nós precisamos mesmo, pelo menos no começo do ano, porque nós estamos no fim, essa empresa também já está terminando, para que possamos realmente limpar a cidade e nos bairros também, não só no centro da cidade, pois, se eu não me engano, há poucas ruas na nossa cidade sem asfalto, para não dizer que acho que não tem nenhuma, né, senhor presidente? Porque todos os bairros praticamente estão asfaltados. Então, não custa nada distribuir e também varrer os bairros. E com mais, eu quero dar uma boa semana a todos e todos ficam com Deus. Amém. Senhores vereadores, inicialmente eu quero lembrá-los, hoje eu lancei pela manhã, pedi para que o Paulo fizesse da secretaria, lançasse a informação da data da audiência do pessoal dos bombeiros, com os empresários, todos serão informados, comunicados, e também a audiência do Carnaval, tendo em vista que na semana passada o vereador Sérgio
me mandou uma mensagem, eu acabei nem respondendo a mensagem porque eu gostaria de respondê-la com a data, e assim eu fiz nesta manhã de segunda-feira. Nós havíamos agendado uma data há uns 2 meses, algo assim, e não deu certo internamente. Outras situações foram de modo intempestivas dentro do poder e nos fizeram prorrogar o assunto que será debatido. Então, audiência do Corpo de Bombeiros, dia 24 de novembro, às 19 horas. Dia 24 é uma sexta-feira. E a audiência sobre o Carnaval, no dia 28 de novembro, que é uma terça-feira, às 19 horas. Carnaval me lembra um período de que o boi, me lembra em questões de pesquisas históricas. O boi foi interrompido, ninguém dava mais valor para o boi. Não existia valorização, não existia estímulo, não existia interesse. Não é, se o boi está passando por isso ou passou por isso há 10 anos, não foi a primeira nem última vez. E uma família de Porto Ferreira resolveu adotar o boi. Essa família resolveu adotar de um modo assim amplo, de um modo irrestrito. Adotar patrocinando, ajudando, incentivando e saindo para o carnaval. Essa família foi a família Malamã. A família Malamã levou o boi para a sua chácara inicialmente, que ficava ali para baixo da igreja São Benedito, da capela de São Benedito, e depois o boi também começou a ser confeccionado na casa da família, no centro da cidade. Então a população ficava ali à espera da saída do boi, que saía com um gingado, um balanço muito diferente, porque existiam 2 toureadores que eram da própria família. O Malamã, o Nilson Malamã e o Aparecido Espírito Santo. O Nilson Malamã era a toureira Nilsa, encarnava ela. E o Aparecido Espírito Santo era a toureira Maria Bonita. E eles faziam uma encenação com o boi e a população adorava aquilo. E não só a encenação era feita na saída do boi, ali na frente da casa da família. Todas aquelas famílias abastadas que geralmente davam, contribuíam de alguma forma com o boi, com salgadinho, com bebida, o boi ia à frente da residência dessas pessoas fazer esta encenação. É uma pena que isso acabou. Não custa tentar retomar com essas origens que são tipicidades do carnaval ferreirense. Audiência pública da LOA. Eu quero congratular o meu colega Gideon dos Santos por ter presidido, por ter enfrentado essa realização, uma audiência que contou com a participação da sociedade. Achei um número, Gideon, pelas minhas frequências em outras audiências, um número bem superior ao dos outros anos. E várias entidades participaram, várias questões foram indagadas aos membros da comissão, e o Gideon presidiu com esmero. Foi assessorado pelo vereador Marcelo Ozelin, e mais 4 vereadores participaram. O vereador Antônio Carlos Correia participou, o vereador Renato Pires da Rosa, o vereador Gustavo Braga, e o Marcelo, naturalmente, e eu também participei. Muito boa audiência, está digno de todos os encômios. E as entidades também pela participação. Muito interessante. E nós tivemos no último dia 1º de novembro, na quarta-feira, essa quarta entrou para a história do Poder Legislativo, com a edição número 1, do ano 1 do nosso Diário Oficial Eletrônico. Se algum vereador ainda não acessou o site da Câmara, lá está estampado o Diário Oficial Eletrônico à disposição da população, com a sua justificativa de nascimento e com as informações do Poder Legislativo. Eu, mais uma vez, sinto-me muito honrado e feliz em participar desse procedimento, dessa atualização do poder. O poder está caminhando muito bem. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço aos senhores vereadores pela atenção e pela sessão hoje transcorrida, também à população que acompanhou de forma presencial, aqueles que acompanharam pelo site do Poder Legislativo, pela transmissão, aqueles que acompanharam ouvindo a Rádio Comunidade FM, e encerro a presente sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.